A criação de mais 9 funções gratificadas que permite turbinar os salários dos servidores da Câmara de Ribeirão gerou um clima de guerra entre os parlamentares, mas que foi apaziguado na sessão de ontem à noite. Os 10 vereadores que assumiram o erro em aprovar a medida recuaram. Antes da sessão começar, os 10 parlamentares que pretendiam barrar a sanção do projeto de lei complementar que cria funções gratificadas na Câmara de Ribeirão Preto recuaram. A decisão de largar o embate veio após uma reunião a portas fechadas com todos os vereadores. Jorge Parada teria colocado os panos quentes na discussão que envolve a geração de cargos de ouvidoria, gestor de contratos, encarregado e subencarregado de organização das sessões e permite elevar os salários dos servidores em até R$3 mil, de acordo com a tabela de cargos de provimento em comissão. Eu acho que a Câmara ela tem que responder pelos seus atos. A partir do momento que aprovou uma matéria, o vereador tem direito de recorrer, até de tentar reverter. Nada é definitivo na política e no legislativo também não. Então nós ficamos, como eu disse, de fazer uma outra reunião para tentar dar um encaminhamento definitivo a essa questão. O projeto de lei complementar ainda cria uma comissão permanente de transparência, composta por 5 funcionários comissionados, que terão o direito de receber uma gratificação mensal de 20%, algo em torno de R$1.000 por mês. Favorável à proposta, Rodrigo Simões voltou atrás. Afirmou que foi um erro aprovar a medida em regime de urgência. Apresentou um ofício à presidência para que os componentes da referida comissão não precisassem receber o adicional e iria protocolar uma indicação para que o prefeito vetasse a proposta. Porém, desistiu e agora fala em encerrar a polêmica. Nós entendemos por bem o momento que a Câmara está passando, a cidade está passando com greve de servidores, os diversos problemas de infraestrutura, saúde, de retirar e proporcionar aí, pelo menos dentro do Legislativo, um pouco de paz. Levantar de fato a bandeira branca aqui dentro. São 27 representantes do povo e nós temos essa obrigação de ter postura e ter respeito, acima de tudo, para a população. Glaucia Berenice, Marcos Papa, Maurício Gasparini e Boni, que também pretendiam barrar a sanção do projeto de lei, agora admitem que o momento é de baixar a guarda. Nós temos vários direcionamentos para termos que nos preocupar do que diretamente nós estarmos aqui em litígio entre nós, legisladores mesmo. Só que agora nós vamos fazer de uma forma direcionada, sem unilateralidade, ou vai para cá, ou vai para lá, ou para aquele. Nós temos que pensar agora em sensatez, em representatividade, nós temos que pensar na cidade, como sempre fizemos. Com esse discurso de paz entre os parlamentares, fica mantida então a criação das funções gratificadas da mesma maneira que foi aprovada em plenário pela maioria no último dia 28. A proposta dá um incremento aos salários dos servidores e engorda ainda mais a despesa com o pessoal aqui da Câmara, que gira em torno de R$50 milhões ao ano. Por conta do descaso, do descalabro, da incúria no desenvolvimento da atividade legislativa, lamentavelmente, mais uma vez, cai no colo do contribuinte, no colo da sociedade, a suportabilidade de mais uma incapacidade, de uma incompetência legislativa da Câmara, que pode se estender ao Executivo, caso sancione um projeto de lei dessa natureza. Na quinta-feira, o presidente da mesa diretora, que foi a autora da proposta, afirmou que a medida visa adequar a Câmara com a legislação federal e com as determinações impostas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Disse ainda que o gasto extra com as novas funções é mínimo. Serão R$150 mil por ano. É mínimo dentro do orçamento, na absoluta legalidade e muito mais barato do que seria você contratar mais pessoas. As funções não foram criadas. Elas, até então, elas não tinham sido ocupadas. Então, nós estamos nos adequando à lei. É por isso que as contas da Câmara têm sido reprovadas
ano após ano. Então, não há nada de errado, não há nenhuma farra, não há nenhum abuso nesse sentido. Nesta sexta, Lincoln enviou uma nota à reportagem informando que a indicação protocolada pelo Grupo dos 10 foi retirada porque os colegas teriam visto que não houve falha. Mas, para o advogado, todo esse conflito demonstra despreparo para atuar como legislador e fiscalizador. À medida em que eu aprovo a toque de caixa, sem me ater à matéria que está sendo ali discutida, aprovada ou rejeitada, eu estou dando aí um verdadeiro, atestado de incompetência. Mas nem todos têm conhecimento técnico-jurídico. É verdade, mas eles têm atrás de si uma equipe de assessores que estão ali exatamente para quê? Para auxiliá-lo no melhor desempenho da sua função legislativa. E nas ruas não faltaram críticas à criação de inúmeros benefícios que já geraram os supersalários em outras épocas. Para aumentar salário de pessoas que já têm uma estrutura boa, eu acho que tem que começar de baixo, E eu acho super abusivo isso. Eu não concordo com isso. A recessão que está o país, não é? Acho que existem prioridades do que um aumento para um cargo de chefia dentro da Câmara. Não, na realidade, assim, não, sou contra. Eu sou totalmente contra, porque o que tinha que aumentar era mais serviço para a gente e o nosso salário, que não aumenta nunca, Isso é uma indignação, população? É um tapa na cara da sociedade. Eles não estão fazendo absolutamente nada. Acorda a Câmara Municipal. Político é isso aí, eles só procuram se beneficiar. A população é segundo, terceiro plano e não vai mudar nunca. Ximene Osório para o Jornal da Clube. Acompanhe agora como votou cada vereador no projeto que cria funções e gratificações na Câmara. Votaram a favor da criação de funções e gratificações: Adalto Marmita, Alessandro Maraca, André Trindade, Bertinho Scandiuzzi, Boni, Dadinho, Jorge Parada, Luciano Mega, Eliseu Rocha, Gláucia Berenice, Igor Oliveira, Jean Coraúci, João Batista, Lincoln Fernandes, Marcos Papa, Marinho Sampaio, Maurício Gasparini, Maurício Vila Abranches, Nelson das Placas, Orlando Pessotti, Otoniel Lima, Paulinho Pereira, Paulo Modas e Rodrigo Simões. Só o vereador Renato Zucoloto se absteve de votar. O vereador Fabiano Guimarães disse que não votou porque estava ausente no momento do projeto e não se lembra qual o motivo. Isaac Antunes não justificou a ausência até o fechamento desta edição. Para a gente debater mais sobre esse assunto, estamos ao vivo com o diretor de jornalismo do Sistema Clube, Roberto Ribeiro. O presidente da Câmara alega que é um aumento mínimo. Roberto, a questão não é o valor, mas sim o fato de aumentar os custos. E é lógico, o cidadão é que vai arcar com esses custos. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Paulo Pucci. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. O aumento é aumento. Implica em gastos. E esses gastos serão pagos por quem? Pelo contribuinte, pelo nosso bolso. Então não tem conversa para dizer que não teve aumento. Qualquer alteração é aumento. E o que está sendo proposto é aumento. E você vai pagar essa conta. Agora, que a população já demonstrou não aceitar, né, Roberto? É que a Câmara crie mais custos. Agora, essa discussão que os vereadores estão tendo, eles precisam encarar? Paulo, eu acho que preciso encarar um pouco da história dessa Câmara Municipal de Ribeirão Preto para ultrapassar barreiras e ser alguma coisa muito consequente lá na frente. Há muito tempo que esse tipo de jogo aí, tira aqui, põe ali, aumenta um pouquinho lá, dá mais para o servidor. Faz muito tempo que isso é feito. Realmente está na hora de brecar. Agora, eu acho que é uma pergunta que nós devemos fazer nesse caso. Isso tudo aí interessa a quem? Interessa a quais grupos? Me parece muito claro que você tem uma reserva de mercado político pensando sempre na frente. Então, o meu grupo se fecha, tem o aumento, mas me garante lá na frente como candidato à reeleição, ou quem sabe um salto maior. Então, você que está acompanhando o Jornal da Clube, pense nesse assunto.
É reserva de mercado política. E aí vai fazer o quê? Vai sobrar na frente para quem reservou o mercado. Agora, um grupo de vereadores, Roberto, alega irregularidade no processo da votação. De qualquer maneira, a urgência nas votações da Câmara, isso é uma coisa que precisa ser combatida, de verdade. Não é só ser combatida, não, é ser evitada. Evita-se de que maneira? Presença da sociedade civil, da sociedade política, questionando isso. Por que que você tem que fazer isso que nós estamos observando? Coloca o projeto 2 horas antes, urgência, urgentíssimo, e sai votando. Por quê? Porque ninguém vai ler, porque não vai ter debate, porque você vai conseguir passar a conversa no cidadão, no eleitor. O Brasil está cheio de jabuticaba. Jabuticaba o que que é? Uma fruta que é só nossa. E a gente planta jabuticaba na lei. Por quê? Porque passa desapercebido. Então, essa votação sempre feita com urgência urgentíssima é passar a lábia no cidadão. O vereador Fabiano Guimarães disse que não votou porque estava ausente no momento do projeto, mas não se lembra qual o motivo. Já Isaac Antunes não justificou a ausência. Roberto, os parlamentares estão abrindo mão das suas responsabilidades? Fazer uma outra pergunta, Paulo. Para o Fabiano, vereador, o que ele faz na Câmara? Ele se lembra? Ah, pois não, então ele é vereador. Como que vai lá e não sabe que vai votar? Como que sai? Eu saí e me esqueci. Lá é local de debate político, é local de você saber o que está fazendo. E se você não sabe, não vai ser vereador. Aí o outro vereador, para com isso, deixa isso quieto, eu não quero me justificar. O seguinte, nós precisamos de justificativas políticas. Não é conversa fiada, não é fazer de conta que está tudo muito bem, porque faz de conta e de conta a gente vai levando todo mundo na conversa. Então, quando a gente vai à Câmara Municipal, a gente é vereador. Trabalha lá, espera-se que trabalha, né? Porque também, do jeito que o negócio ali anda, ninguém trabalha muito, não. Então, que trabalhe lá e que saiba o que está fazendo. E quando não quer votar, assuma também a posição, assuma também a perspectiva. Eu não quis, eu me abstenho, eu me abstive, qualquer coisa parecida, porque eu não queria votar, porque eu não estou mais bem informado, eu não quero comungar com o que aí está exposto, eu quero mudar lá na frente. Agora, falar que vai lá, não vota, mas eu não sabia, aí não dá, ninguém consegue entender e ninguém consegue gostar dessa justificativa. É o mínimo que se espera que o vereador que vá lá saiba o que está fazendo, participe, dê a cara para bater se preciso for, mas participa, não fica se escondendo. Agora, rapidamente, para a gente encerrar, Roberto, a população que votou nestes vereadores, que votaram a favor das gratificações, deve estar arrependidos. Como é que o cidadão deve pressionar para que a lei não seja sancionada, Roberto? Olha, tem que fazer tudo de novo aquilo que a gente já cansou de falar e que as pessoas precisam aprender. É participação na sociedade civil, é participação lá na Câmara, é fazer a participação também junto ao Ministério Público para saber, afinal de contas, quem encrenca é essa que estão armando, que quando nós não queremos, nós queremos recorrer, nós queremos que mude isso daí, nós não aceitamos. Outra coisa importante. Todo mundo sabe que político vive de voto. E se você prestar atenção em quem votou, se você prestar atenção na conversa que vem de todo mundo, você vai saber, afinal de contas, em quem você está votando e por que você está votando. Agora, se você ouve muita conversa, aceita a conversa e não quer absolutamente mais nada do lado, você vai fazer a escolha que foi feita. Essa Câmara Municipal tem problemas sérios. Ela não consegue ter um discurso afinado com a cidade. Ela tem discurso afinado apenas com os interesses pessoais e particulares. Repito o que eu já disse anteriormente. Isso daí tem uma reserva de mercado para político lá na frente. E isso daí dá no quê? O que todos nós estamos vivendo e pagando. Roberto, o prefeito deve vetar a lei? Sem conversa, sem papo. Mas aí não interessa acolá. Ele precisa vetar, ele não pode aceitar, porque se aceitar, vai estar sendo conivente com os erros cometidos lá dentro da Câmara. Ele não tem que pensar
Não tem que pensar em apoio político lá para frente, negócio do IPTU, coisas parecidas, nada disso. Você tem que pensar na cidade. Obrigado pela sua participação, Roberto.